Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo de número 2. Efésios, capítulo de número 2, né? E nós vamos aqui dar continuidade exatamente onde nós esbarramos no dia de ontem, né? Ou seja, no vídeo anterior, né? E assim como nós fizemos também no dia de ontem, vamos fazer a leitura do versículo 1 de Efésios até o versículo de número 1 até o de número 10, né? E o título da mensagem é: A salvação é pela graça. Efésios, capítulo número 2, que diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, pelas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. E nós já vamos, irmão, nesse momento, entrar de imediato nas referências, porque para que nós possamos avançar um pouquinho, né? Nós já temos o primeiro vídeo do capítulo 2, meditando exclusivamente na palavra, né? E eu queria ter colocado um pouco das referências e não consegui, né? E então daí, nesse segundo vídeo, nós fazemos a leitura até o mesmo versículo, do 1 ao 10, né? E vamos ver se a gente meditar o máximo possível com os irmãos nas referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai. Efésios, capítulo 2, versículo 1 até o 10, né? Que diz o seguinte, né? Os filhos da desobediência. Efésios, capítulo 2, versículos 2 até ao 4, né? E o que diz para nós a respeito do que é o filho da desobediência, de acordo com as referências, né? Efésios 2, 4, 1 ao 4, revela uma razão porque o cristão deve ter grande paixão e misericórdia dos que ainda vivem em ofensas e pecados, né? Ou seja, nós, servo de Deus, pregador da palavra de Deus, né? Homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, que levam o evangelho genuíno, real e verdadeiro, os pastores, os evangelistas, os presbíteros, os diáconos, os cooperadores e os obreiros de um modo geral, pregadores da santa palavra de Deus, né? Precisamos ter paciência e sermos misericordiosos com aqueles que ainda não são salvos, que ainda vivem praticando pecados sobre pecados, e enquanto estiverem andando assim, estão sob a ira de Deus, ou seja, não alcançarão a salvação de Deus. E não cessa de pecar
também não cessa de ter problemas. Porque a recompensa do pecado é a morte. Né? Primeiro vem a morte espiritual, depois vem a morte para a vida eterna. Né? De modo que nós precisamos ter paciência com o homem e a mulher que vive nesse emaranhado de pecado, fazendo a vontade do mundo, fazendo as coisas que o mundo oferece, segundo a vontade de Satanás. Né? Todo lugar que nós vejamos esse oba-oba, né? Bebedice, glutonarias, né? Tudo aquilo, né, que dá grande prazer à nossa carne, Deus não está nesses lugares. Né? E essas pessoas não alcançarão a salvação de Deus. Se Jesus voltar numa noite dessas, todos tantos como estão nessa situação, ali, né, nos entretenimentos, né, levantando poeira no barro, eu costumo falar, não rebita a saia, né, não alcançarão a salvação de Deus. E Deus conclama a cada um de nós, desses servos e servas, esses varões e varoas que eu mencionei aqui, que têm esses títulos nas suas vidas, para que tenhamos paciência e misericórdia com aqueles que andam no pecado, para tentar tirar o máximo de pessoas possível, de almas possível, não são pessoas, são almas, das garras e grilhões de Satanás, porque estão presos, fazendo a vontade, estão presos na carne, fazendo as concupiscências da carne, fazendo a vontade de Satanás. E nosso dever, é nosso dever, nossa obrigação, tirarmos o máximo de pessoas das garras de Satanás. Pregando, 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 incansavelmente, incessavelmente, dia e noite, o evangelho genuíno, real e verdadeiro. Para que eles tenham entendimento, escape das garras de Satanás, porque estão presos nelas. Né? Então Deus nos recomenda exatamente dessa forma. Então é o que diz o primeiro versículo da referência. Filhos da desobediência, Efésios capítulo 2, versículos 1 até o 4. Revela uma razão porque o cristão deve ter grande compaixão e misericórdia dos que ainda vivem em ofensas e pecados. Primeiro, todo aquele que está sem Cristo é controlado pelo príncipe das potestades do ar, ou seja, controlado por Satanás. Isto é, Satanás, sua mente é obscurecida por Satanás, para que não veja a verdade de Deus. Confira em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 4, ou melhor, 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Tais pessoas estão escravizadas pelo pecado e concupiscência da carne. Verso 3, Lucas, capítulo 4, versículo 18. Segundo, a pessoa irregenerada por causa da sua condição espiritual não poderá compreender nem aceitar a verdade, a parte da graça de Deus. Versículos 5 e 8. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Aleluia, Pai. Terceiro, o cristão deve ver a todos do ponto de vista bíblico. Quem vive na imoralidade e no orgulho deve ser alvo da nossa compaixão, por causa da sua escravidão ao pecado e a Satanás. Ou seja, irmãos, todos nós, homens e mulheres de Deus, que fomos capacitados para pregar a santa palavra de Deus, somos lavados
e remidos no sangue de Jesus Cristo. Fomos chamados, preparados, capacitados e ungidos por Deus para levar o seu evangelho genuíno, real e verdadeiro, sem pular uma palavra sequer, sem omitir uma vírgula, um ponto ou um tio, ou como disse Jesus, um J. Pregarmos sem medo da reação daquele que está ouvindo. Ele pode não ouvir, pode tapar os ouvidos para não entender, mas nós fizemos a nossa parte. Nós pregamos, nós passamos para ele a verdade e o que ele deveria fazer para se livrar das garras e grilhões de Satanás, né? Mas tendo compaixão e misericórdia na nossa pregação, né? Não é chegar e descarregar em cima da pessoa, né? Com toda violência, né? A verdade de Deus. Pelo contrário, é com mansidão, é com sabedoria, é com entendimento, é com compaixão, é com diplomacia, é com misericórdia, né? Para que a pessoa possa te dar ouvido. Porque se nós chegarmos, como diz por aí, chegar com tudo, né? Chegar chegando, a pessoa não vai te ouvir, ela vai fugir de você. Assim como tem o ditado que o povo fala, que o diabo foge da cruz, né? Ele foge da cruz porque na cruz, a cruz de Jesus, dessa cruz ele foge porque ele vê o sangue de Jesus nela, né? Ele vê o sangue de Jesus nela, né? Dessa cruz ele foge, né? E essa cruz chama-se Palavra de Deus, Palavra da verdade, Evangelho genuíno, real e verdadeiro. Esta é a cruz que pregamos, é o Cristo crucificado. Não a cruz de madeira, mas sim a cruz que está no coração de cada um de nós. Aquela cruz que nós vemos nela Jesus pregado, de um lado Dimas, do outro lado Gesta, o sangue de Jesus derramado na cruz, ali ele todo arrebentado pelas espadas, pelas chicotadas, por chibatadas, por tudo aquilo que o homem fez com ele, né? O diabo foge dessa cruz, porque essa cruz é sem dúvida a perdição de Satanás e de todos aqueles que o seguem, né? É a santa palavra de Deus, é o Jesus crucificado. Então nós temos que pregar a verdade, né? O evangelho genuíno, real e verdadeiro, mas com muito amor, com compaixão, com piedade, tendo misericórdia daquele que nos ouve, daquele que estão no pecado, né? O pastor, o verdadeiro pastor, ele chora muitas vezes. Jesus chorou e nós choramos também, de ver o coração duro, endurecido daquele e daquela. Nós pregamos dia e noite, um dia, uma semana, um mês, um ano, né? No meu caso, eu estou já, graças a Deus, né, indo para 25 anos, pregando o evangelho genuíno, real e verdadeiro. Eu aceitei Jesus, né, em dezembro de 1999, né? Ou seja, em dezembro, o Senhor assim me permitindo, eu estarei completando 25 anos que eu estou fazendo isto, né? E Jesus chorou quando chegava em Jerusalém, na descida triunfal, olhando para a cidade de Jerusalém, que é a cidade do grande rei, né? Olhando, ele avistou e chorou e disse, né? Ah, Jerusalém, 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 que matas os profetas do Senhor. Aleluia, rapaz. Surimicantoriandalabaia. Jesus disse e chorou. Ah, Jerusalém, 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 que matas os teus enviados, que matas os profetas do Senhor. Quantas vezes eu quis ajuntar a vós, como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das suas asas, e vós não quisestes. E Jesus chorou, né? E nós choramos também por amor às almas, porque nós sabemos
que tem aqueles que rejeitam, tem aquelas que rejeitam. E esses irmãos, que nós chamamos de irmãos, crendo que um dia possa ainda se converter, e essas irmãs que rejeitam, que não aceitam, que não recebem, que não andam, não herdarão o reino dos céus e queimarão no fogo eterno junto com Satanás e seus anjos. Irmãos que nós amamos, irmãs que nós amamos, mas que rejeitam a santa palavra de Deus, né? É o chamado crente crônicos, que estão na igreja, gostam da igreja, gostam dos irmãos, mas não aceitam a Jesus, não se converte, né? Não se converte a Cristo, né? Precisamos estar convertidos, transformados, regenerados e libertos, para depois entrarmos em comunhão, participarmos do corpo e sangue de Cristo. Jesus disse claramente: aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem vida em mim e nem eu nele. Se você não tem vida em Cristo e nem Cristo não tem vida em você, né? Você então não herdarão o reino dos céus. Para isso você precisa primeiramente estar convertidos, transformados, regenerados, libertos, para então entrar em comunhão, para não comer apenas pão e não beber apenas suco da uva, né? Porque o pão que nós picamos e oramos nele, o vinho que nós colocamos nos cálices e oramos nele, né, é transformado pela nossa oração no corpo e sangue de Cristo. Então é este o corpo de Cristo repartido entre os irmãos, que Jesus deu aos apóstolos e nós damos aos membros das igrejas, né? Mas para isto você tem que estar convertido, transformado, regenerado e liberto. Se você comer o pão que nós damos, o vinho que nós damos, consagrado a Cristo, sem tiver cumprido na sua vida essas 4 condições, você está comendo e bebendo para a sua condenação. É pior para você. Melhor é aquele que não bebe, aquele que não bebe, aquele que não come, né? Buscando primeiro, né? Mas buscando incessantemente, almejando, desejando no seu coração e buscando a cada dia, né? Pedindo a Deus misericórdia, compaixão e piedade para alcançar. O Senhor vai te conceder, né? Aí você então pode participar, aí então você tem comunhão, aí o Cristo vive em você e você em Cristo, né? E aí você alcança a salvação, se você permanecer até o último dia. Tá certo, irmão? Então, esse é o evangelho que nós pregamos e assim nós precisamos ser, tá certo, irmão? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, né? E a palavra continua falando, né? Aleluia, Pai. Glória a Deus, aleluia, Jesus. A pessoa irregenerada por causa da sua condição espiritual não poderá compreender nem aceitar a verdade, a parte da graça de Deus. Versos 5 e 8. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Terceiro, o cristão deve ver a todos do ponto de vista bíblico. Ou seja, olharmos para o irmão, para a irmã, examinando os seus atos, suas atitudes, seus gestos, tudo que ele faz, tudo que ela faz e pratica, sempre do ponto de vista bíblico. Dessa forma, precisamos olhar. É com esses olhos, né? Colocar os seus feitos, seus atos, suas atitudes, à luz da santa palavra de Deus. Temos que ver dessa forma, né? Nos instrui a santa palavra de Deus, né? À luz da graça com qual possa buscar, né, a pessoa, por causa da sua escravidão. Deixa eu voltar um pouquinho. O cristão deve ver a todos do ponto de vista bíblico. Quem vive na imoralidade e no orgulho deve ser alvo da nossa compaixão, por causa da sua escravidão ao pecado e a Satanás. Versos 1 e 3. Confira em João, capítulo 3, versículo 16. Quarto, a pessoa sem Cristo
é responsável pelo seu pecado, pois Deus dá a cada ser humano uma medida de luz e graça com a qual possa buscar a Deus e escapar da escravidão do pecado, mediante a fé em Cristo. João, capítulo 1, versículo 9. Romanos, capítulo 1, versículo 18, até o 32. Romanos, capítulo 2, versículos 1 até ao 16. Ou seja, ninguém é totalmente cego espiritualmente falando, para que não tenha o entendimento que precisa buscar uma igreja santificada. Deus dá o mínimo necessário para que a pessoa possa ver, ouvir e entender a necessidade de buscar. Por isso Deus não deixa ninguém sem esse entendimento. Por isso tem essa afirmação aqui. Deus dá a todo ser humano, a todo pecador, o mínimo de luz, de entendimento, para falar, eu estou fazendo tudo errado. Eu preciso melhorar como pessoa, como ser humano, como homem ou como mulher, para me aproximar de Deus. Para que Deus verdadeiramente, eu seja filho e o Senhor seja verdadeiramente meu Pai. É necessário e Deus dá. E assim nós oramos, pedimos, clamamos, intercedemos, para que você possa ter o seu entendimento aberto e caminhar com as suas próprias pernas para a casa de Deus e alcançar a salvação de Deus, que é a vida eterna. Ter uma vida de paz, harmonia, prosperidade, santificação, de saúde, corpo, alma e espírito, e alcançar a salvação de Deus. Amém, irmão? Deus abençoe a todos. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.